aqui o que é substância, tá? Então, substâncias são um grupo de moléculas iguais. Molécula, lembrando que é quando você junta vários átomos daquele que eu expliquei na aula passada, você tem uma molécula, tá? Então, quando você tem um grupo de moléculas iguais, você tem uma substância. Cada molécula pode ser formada por um grupo de átomos de um mesmo elemento químico ou por um elemento diferente. Vamos usar os exemplos, né? A água, por exemplo, é uma substância composta cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. São formadas por mais de um tipo de elemento. Então, pessoal, a substância é um grupo de moléculas. Então, para formar a água, por exemplo, nós temos o famoso H2O, que todo mundo conhece. O que é o H2O? São duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Aí você pega duas moléculas de hidrogênio aqui, ó, duas bolinhas de hidrogênio e uma bolinha de oxigênio, você forma um H2O aqui, ó, tá vendo? Ó? A bolinha branca com as duas bolinhas pretas forma a molécula do H2O. Duas bolinhas de hidrogênio, uma bolinha de oxigênio, formam o H2O. E aí o que acontece? Você forma uma substância composta. O que é uma substância composta? É a substância que vai ter mais de um elemento, mais de uma molécula, certo? Então, substância, pessoal, são grupos de moléculas, tá bom? Olha só aqui, ó, gás oxigênio é uma substância simples. No caso da água, é uma substância composta, porque você tem a mistura de dois elementos, de duas moléculas diferentes. Agora, o gás oxigênio é uma substância simples. A água composta, o gás oxigênio é uma substância simples, cujas moléculas são formadas por dois átomos, porém do mesmo elemento. Então aqui, ó, o que define se a substância é simples ou composta? Não é a questão da quantidade de átomo, e sim a questão do elemento, porque o oxigênio ele é formado por duas moléculas, porém, ele é formado por dois átomos, porém do mesmo elemento. No caso, o elemento aqui, ó, é o átomo de oxigênio, gás oxigênio, o O2. Substância simples. Por quê? Porque ele tem dois átomos de oxigênio, porém é o mesmo elemento, é só o oxigênio que tem. Aqui você tem hidrogênio e oxigênio na água, por isso é composto. Aqui não, aqui você tem apenas o oxigênio. Você tem dois átomos da mesma substância, por isso que ela é uma substância simples, tá? Então, o que define substância simples ou composta? É a questão de quantos átomos, quantas moléculas você vai ter de elementos diferentes. Então, o que define é se o elemento é diferente, tá bom? Então, aqui você tem dois átomos, porém é do mesmo elemento, que no caso é o oxigênio. Então, o gás oxigênio é o famoso O2, tá? Então, tá aqui, ó, o desenho do oxigênio. É o O2, que quer dizer que tem duas moléculas de átomo do oxigênio. Tá aqui em forma de desenho. Duas bolinhas de oxigênio formam o gás oxigênio aí, tá? E agora a gente vai ver rapidinho a questão das misturas. Então, recapitulando, pessoal, substância é um grupo de elementos químicos ou um grupo de moléculas que são formadas pelo átomo, certo? Podem ser simples ou compostas, tá? Dependendo da quantidade de elementos que ela tiver. Então, vamos ver agora rapidinho o que é uma mistura. Misturas podem ser heterogêneas ou homogêneas. Homogêneas, apenas uma fase. Heterogêneas, duas ou mais fases. No caso da homogênea, pessoal, observe esse exemplo aqui, ó. Água salgada. É uma mistura entre a água e o sal, porém, vemos aqui, ó, porém, vemos apenas uma fase. Então, se você pegar um copo de água e colocar sal dentro, você vai ver apenas a água, você não vai ver o sal, certo? Então, a gente chama isso aqui de mistura, porque você está misturando a água e o sal, mas a gente chama de mistura homogênea, porque a gente só vê uma fase, que no caso é a água. Agora, a mistura heterogênea é aquela formada de duas ou mais fases. Por exemplo, a água e o óleo. É possível olhar a olho nu e perceber as duas partes diferentes do copo, por isso temos duas fases. Então, isso aqui é a olho nu. Por exemplo, a água com sal você só vê a água, então você tem uma mistura homogênea. A palavra homo quer dizer igual, ou seja, você mistura as duas substâncias, mas elas passam a ser uma só, a olho nu, entendeu? Você só vai ver uma. Aqui não, a palavra hétero quer dizer diferente. Então, na mistura heterogênea, você vai ter duas ou mais fases. Porque quando você mistura um copo de água com óleo, o óleo e a água eles não vão se misturar, ou seja, eles vão criar a olho nu duas fases. Então você vai poder ver as duas fases,
Por isso a gente chama de mistura heterogênea, tá? Então eu espero que tenha dado para compreender a diferença de mistura homogênea e heterogênea. Agora a gente vai ver a diferença, presta atenção que isso aqui vai estar na sua atividade. A diferença entre fase e componente, que tem uma diferença, tá? Então, fase, parte visível. Então isso aqui é fase, ó. Qual que é a fase aqui? A fase da água, a fase do óleo, parte visível, aquilo que você está vendo. Componente é cada substância da mistura. Como assim, professor? Vamos ver isso aqui na prática. Então, se você pegar água salgada, é uma fase, certo? Porque você está vendo só a água, você não está vendo o sal. Mas tem dois componentes. Por quê? Porque tem a água e o sal. Então, componente são as substâncias que você vai utilizar. No caso, a água e o sal. Mas a fase é apenas aquilo que você vê. Então, na mistura água e sal, você tem uma fase, mas você tem dois componentes, água e sal, tá bom? Agora, na água e óleo, você tem duas fases, porque você está vendo dois momentos, o momento da água e o momento com o óleo, mas você também só tem dois componentes, a água e o óleo, certo? Então, fase é aquilo que você vê e componente é aquilo que faz parte da mistura, certo? Então não vamos confundir fase e componente. Por exemplo, aqui ó. Aqui seria um exemplo bom para a gente ver. Água mais gelo, certo? Aqui ó. Se eu colocar um copo de água e 2 cubinhos de gelo, água e sal, tá? Se eu botar água e sal e 2 cubinhos de gelo, eu vou ter duas fases e dois componentes. Aí você vai perguntar, professor, mas não tem o gelo? Sim, mas o gelo, olha só, lembrando que neste caso, tem sim entre o gelo e a água tem-se entre o gelo e a água um sistema heterogêneo, que a gente chama de sistema heterogêneo. Pessoal, é o seguinte, ó, por que a gente só tem duas fases e dois componentes se eu tenho água, sal e gelo? Porque, pessoal, vocês concordam comigo que o gelo é água, né? O gelo é água, só que ele está no estado sólido. Então ele não vai ser um componente a mais. Ele continua sendo apenas um componente, só que está em outro estado, tá? Então você vai ver duas fases, você vai ver a fase do gelo e a fase da água, porém na hora de dizer quantos componentes tem, você vai dizer que tem só dois, porque o gelo é água e a água é água, claro, e tem a questão do sal também, tá? Então quantos componentes tem? Tem o sal e tem a água, só que tem a água no estado líquido e no estado gasoso. Então tem dois componentes, mas você vai ver duas fases, tá? Porque você está vendo a parte da água e está vendo aqui também a parte do gelo, tá bom? Então vamos encerrar aqui rapidinho com o exemplo de substâncias que parecem homogêneas, mas são heterogêneas. A gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, um copo com leite, copo com sangue, né? Um copo com leite, o sangue, gelatina e maionese são exemplos de coisas que são homogêneas, mas parecem heterogêneas. Quando você vê a maionese, você olha e vê que só tem a maionese ali. Então você diz, opa, é homogênea, porque eu só estou vendo uma coisa. Mas dentro do microscópio e vendo a composição, daria de ver, por exemplo, a água, tá? Isso aqui são só alguns exemplos, caso caia numa prova, alguma coisa, tá? Para você saber que o leite, o sangue, a gelatina, a maionese são na verdade, heterogêneas, mas elas parecem homogêneas. Parece que é só uma ali, mas você, se você fosse ver no microscópio, você veria que são duas fases. E aí tem a questão da alotropia, tá? Mas a gente vai ver isso aqui numa outra aula. Pessoal, espero que esse vídeo já está ficando meio longo também, tá? Espero que todo mundo consiga ver o vídeo, consiga entender o conteúdo. Espero que todo mundo tenha conseguido entender. Boa sorte a todos, eu estarei enviando a atividade. Eu queria também deixar claro que eu tive um problema, tá? Com o celular, e por isso que eu não estava enviando as atividades, tá? Mas a partir de agora a gente vai retomar com as atividades e com as nossas aulas, tá bom? Então, boa sorte a todos e até a próxima aula.